Diante das dificuldades, muitas pessoas passam a não ter nenhuma perspectiva de vida. Para ele, só restava duas opções: sofrer ou correr. E ele escolheu ir muito mais além. Encarou, se dedicou, correu e conquistou. Não encarou apenas a perca de um membro, encarou também o preconceito e os limites de sua idade. Conquistou algo que poucos acreditavam: uma medalha no maior evento esportivo do planeta, os Jogos Paralímpicos. Foco, disciplina, humildade e resiliência. Muita resiliência. No programa Conecta Esportes de hoje, Renato Nunes da Cruz. Match Point Hamburgueria, Mazarran Semijoias, Euroesportes 018, Elétrica Forte, a sua loja forte desde 1997, JC Controle de Pragas, Atitude Calçados, mostre a sua atitude. Frango Frito Deliver Cândido Mota, Marmoraria Rodrigues, Bruninho Barbearia, Barcelona Pães e Doces, JV Locações, sempre trazendo soluções. Mega Chopp, curta o melhor do chopp. Casa de Tintas Mil Cores, Casa de Carnes Lucianete, Gênesis Esportes, Espaço Digo 10 Futevôlei, Espetinho do Alex, prático, rápido e saboroso. Concessionária de carros Multimarcas Morumbi, Lava Rápido e Lanchonete Plus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conecta Esportes, aqui na TV Com, canal 40, canal 22, todas as nossas redes sociais. Você que está acompanhando aqui pelo YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo sobre o esporte regional e mundial aqui no Conecta Esportes. Hoje eu estou sem o Leandro aqui, né? Mas estou com um convidado muito especial, um grande amigo meu, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu levo de exemplo para minha vida e é uma amizade que eu tenho uma singela emoção em trazer para vocês aqui hoje no Conecta Esportes. Estou recebendo meu amigo Renato Cruz, atleta paralímpico e na semana mundial do atleta paralímpico, né? Muito feliz em receber você aqui, Renato. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, espero a gente poder passar esse período aí batendo um bom papo, conversando, fazendo uma boa, trazendo na nossa memória memórias afetivas que são tão importantes para a nossa vida. É isso aí. E a gente está muito direto, mas aqui é tudo amigo da tapa na bunda, de tudo aqui. Né? A gente está todo padrão aqui. Vamos se soltar, vai relaxar aqui e fazer um grande bate-papo com o Renato aqui, que esse é o objetivo, levar para vocês de casa tudo sobre o esporte paralímpico hoje, né? E até mesmo, Renato, eu queria frisar bastante um assunto que foi algo que você viveu, que foi sua realidade, né? Os desafios para conquistar uma medalha paralímpica. A gente sabe que o objetivo de todo atleta, independente de ser atleta olímpico, convencional ou do paralímpico, é chegar no maior evento esportivo do planeta, que é as Olimpíadas ou Paralimpíadas, né? E eu sei que você passou por uma grande história, um grande contexto até chegar naquele objetivo. E eu queria que você começasse contando para o pessoal de casa, se apresentando um pouco mais, contando como que você perdeu a perna também, né? Que isso é algo que muitas vezes o pessoal que está acompanhando ainda não sabe. Bom, eu comecei no esporte paralímpico de alta performance no ano de 2010, né? Quando eu me tornei atleta do SESI. Mas eu comecei correndo na rua. O meu primeiro contato com o esporte foi na rua, né? E o esporte, quando eu comecei no esporte na rua, ele veio como um processo tanto pedagógico na minha vida, para mim me reconectar com a minha própria imagem corporal, né? Serviu de auxílio para você naquele momento. Exatamente. Eu sofri um acidente de trabalho que foi extremamente difícil, assim, onde eu tive uma amputação da minha perna. Foi muito difícil, muito desafiador. A gente, nesse período, nós tivemos uma questão bem chata, que é nessa ideia da pessoa com deficiência ser uma pessoa ineficiente. Né, que são coisas diferentes, né? Deficiência
eficiência e ineficiência são coisas totalmente diferentes. Mas quando eu tive minha deficiência, quando eu adquiri minha deficiência, quando eu perdi minha perna, a primeira ideia que a gente tem de vida é justamente isso, é que você vai se tornar uma pessoa ineficiente. Essa palavra, elas se confundem um pouco, deficiência. Tanto é que tem algumas pessoas que não gostam de ser classificadas como deficiência. Eu não vejo nenhum problema algum, não vejo problema algum com isso. Sim. E o esporte, ele teve essa capacidade, essa competência de transformar essa minha realidade numa nova realidade, entende? Sim. Porque você acorda um dia com a sensação que você não poderia andar, passou um tempo, você está correndo 5, 10 quilômetros. Então esse é um momento bem interessante, bem bacana, e que o esporte teve essa capacidade muito assertiva na minha vida pessoal, né? Então, diante de todo esse novo universo e o universo também da pessoa, do alto rendimento, né? Você estar no alto rendimento, também foi uma grande novidade para mim, porque eu era simplesmente um eletricista de manutenção, né, cara? Entendeu? Eu era um eletricista de manutenção e que o esporte se revelou para mim como algo terapêutico e que de repente eu estava entre os melhores do Brasil e buscando uma vaga, buscando uma convocação, buscando o impossível, né? Porque para todo atleta de alta performance, esse é o sonho dele, estar nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos. Esse é o sonho, é um sonho de consumo, é uma imagem. Um objetivo, né? Passa a ser uma meta. Então eu estava vivendo aquilo com muita realidade, assim, e que me fez muito bem. Assim como você disse, você não iniciou pensando ou sonhando em Olimpíadas ou Paralimpíadas. Iniciou nas ruas e tal. Eu queria falar de um assunto, Renato, que eu acho que ele é muito importante e eu até queria saber de você. A gente, como amigo, acho que eu nunca te perguntei disso. E preconceito? Você já sofreu algum preconceito ou temia sofrer algum preconceito? Cara, a gente vive num país que é historicamente preconceituoso, né? A gente tem preconceito contra o nordestino, a gente tem preconceito contra negros, a gente tem preconceito sobre homossexuais, a gente tem dezenas de preconceito e seria imaturo inocência da minha parte se eu não sofri preconceito. Mas diante do preconceito, na minha forma de ter a noção cognitiva do que é preconceito, é uma pessoa que não tem um conceito, não tem uma ideia do que seja aquilo que o outro está passando. A dificuldade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. A deficiência, para mim, ela teve, através do esporte, essa desconstrução desse pensamento preconceituoso de que a pessoa com deficiência ela é impedida de fazer alguma coisa. O esporte te incluiu. Me incluiu. Aliás, te colocou numa realidade que talvez convencionalmente você nunca estaria. Exatamente. Mas ela não mudou só a minha forma de pensar. Ela não mudou só... Ela mudou a minha forma de olhar o outro, entende? Ela mudou. Então, quando eu me via numa situação em que eu notava que havia um preconceito por parte da pessoa para comigo, eu me utilizava de algum jeito de contornar aquela situação na classe, entende? Na boa, sem agressividade, ou quando precisa ser mais enfático, nós éramos e somos, né? Até no dia de hoje, porque isso não é constante, né? Então, eu acho que talvez uma das coisas mais desafiadoras para a pessoa com deficiência é conseguir diariamente mostrar que você é uma pessoa comum, entende? Que é uma pessoa, desconstruir isso na cabeça da sociedade, né? A pessoa, quando olha para você, ela coloca uma barreira de competência, entende? Ela olha para você, ela acredita que você não é capaz de realizar tal ação. Então, acho que a pessoa com deficiência, ela tem várias bandeiras, várias missões. Uma delas é isso, desconstruir essa imagem que existe ainda dentro dessa sociedade, que lá no passado, na Idade Média, as pessoas com deficiência eram executadas. Verdade. Porque tinham algum problema de saúde, algum problema na pele, algum problema, ausência de um membro. Então, acho que hoje o deficiente ele tem
não é uma obrigação, mas uma missão, um propósito, entende? De trazer uma nova mensagem, um novo olhar, fazer uma provocação, na verdade, nessa sociedade que é tão modular, né? Vai se desconstruindo e construindo, né? Estamos vivendo um novo momento, um novo tempo, né? Eu acredito que a pessoa com deficiência ela tem essa capacidade, essa missão de fazer essa nova releitura. Com certeza, isso é importante, né? A gente vê muitas vezes a falta de inclusão, a falta de ajuda mesmo através das pessoas que não têm deficiência para as pessoas que têm deficiência. E eu penso da seguinte maneira que não só penso como isso é realidade, o esporte ele transforma, ele renova e ele gera uma nova oportunidade desde que a pessoa queira abraçar aquilo, né? E você se propôs, se dispôs, abraçou a causa e graças a Deus virou, né? A gente costuma dizer dentro do esporte, quando dá tudo certo, que virou, que vingou, deu né? certo. Então assim, a gente vê que você alcançou patamares enormes que talvez você nem imaginava. E até para você que está em casa e não sabe, a gente não citou, mas eu conheci o Renato na equipe do SESI, né? E o Renato até hoje é atleta da equipe do SESI Paralímpico, né? E Renato, você então iniciou na rua, partiu depois para a equipe do SESI. Quando foi que você passou a entender ou perceber, poxa, eu tenho chances de ir para a Paralimpíada? Porque a gente sabe que possivelmente você entrou na equipe do SESI com pretensões maiores, mas talvez ainda não sonhando com Paralimpíadas. Então como que aconteceu essa transição? Quando eu entrei no SESI, Douglas, as pretensões eram muito de verdade, eram desejos assim, de você estar num ambiente competitivo, né? Onde que o atletismo era transpirado assim por todo aquele público que frequentava e que frequenta o SESI. Então a minha pretensão era estar ali junto com a galera, né? 2012 a gente teve as Olimpíadas de Londres, né? A gente teve o nosso irmão Marco Aurélio Borges, um arremessador, grande amigo meu, assim. Sensacional, Marcão. Sensacional, assim, que teve a honra de representar o Brasil em 2012 nas Paralimpíadas. E me recordo bem, assim, é muito vivo no meu coração, na minha mente, a minha memória ela é bem fresca com isso, eu procurando informações do Marcão pela internet. Eu ia trabalhar, treinar, continuamos treinando, né? O Marcão em Londres, e eu buscando informação pela internet, lá dentro do trabalho, para saber como que tava, e aquele clima, sabe? Aquele ambiente de você saber que tinha um amigo seu nos jogos. Até te cortando, Renato, o Marcão foi sua maior inspiração? O Marcão com certeza foi o meu melhor combustível, cara. O Marcos com certeza é um dos melhores combustíveis que eu tenho, não só na minha vida como atleta, mas como pessoa. Porque o atletismo é uma profissão, né? E a gente tem a nossa vida particular. E eu vejo o Marcos como uma grande inspiração pra mim, assim, né, cara? Tem um episódio... Em dezenas de situações que a gente tem alguns episódios que foi muito forte pra mim. Eu me lembro uma vez que a gente foi pra Argentina competir e a gente estava circulando dentro da Olimpíada e tinha um fiscal da prova que era um americano. E o Marcão tentando se comunicar com esse cara, ele arranhava um inglês meio com um espanhol e um português. E eu sarrista pra caramba, bicho. Tirando sarro, decide que você vai falar pro cara, né? Você não sabe se fala inglês, você fala... Cara, demorou 5 anos, cara. 5, 6 anos, o cara foi morar nos Estados Unidos. Entende? Como o cara, esse exemplo de determinação do cara que, meu irmão, eu não quero ficar no raso, entendeu? Eu quero ir profundo, eu desejo dominar o idioma. Então, pra mim, é uma grande inspiração, assim. Marcão é um cara sensacional, até mandar um abraço pro Marcão aqui. O Marcão que foi uma grande pessoa pra mim também, que ele conta várias vezes essa história, quando ele tá comigo até, né, que... quando eu fui para a equipe do SESI, ele que foi o olheiro da vez, mesmo. O Daniel jogou ele lá pra rolê lá, competição, falou, se vira com esse cara aí. Aí chegou lá e encontrou um caipira lá, passei mal, tudo. Foi bem interessante, uma história bem legal. Então, nessa trajetória, né, nessa caminhada, você pergunta pra mim, quais são as sensações? Como que você se ligou? Cara, primeiro, o desejo de poder um dia representar o Brasil também, entendeu? Acho que esse foi uma ideia muito fixa dentro de mim, de poder também, quem sabe, um dia poder, sabe, aquele desejo que fica bem lá longe, bem longe da sua vista, o seu olhar é bem
fosco quando você pensa nisso, mas ele tá guardadinho em algum lugar lá da sua mente, do seu coração. E isso era, a história começou assim. Sim. E o atleta tem que treinar, né? E treinando, os meus rendimentos foram aumentando. Aí o desejo passou a ser objetivo. Então, mas tem um ponto ali. Eu identifico um start para isso se tornar verdade. O Daniel fez uma reunião com todos os atletas do SESI, dizendo para cada um quais eram as possibilidades de ir para o Rio de Janeiro em 2016. Uma reunião em 2015 para planificação do projeto Rio de Janeiro. E ele foi falando, olha, fulana, você tem X% de ir, tá praticamente, a sua marca já te dá o direito de ir para o Rio. Fulano, você tem tantos % de chance. E quando ele chegou pra mim, ele falou assim, ó, Renato, você tem 5% de chance de ir pro Rio. Cara, eu saí dessa reunião, eu até brinco, o Daniel nem lembra disso, mas eu saí dessa reunião extremamente emocionado e acreditando demais. Falei assim, meu irmão, eu tenho 5% de chance. Mas não é à toa que comenta que os atletas são loucos, né? Louco. Porque uma notícia ruim dessa, você levar ela como uma notícia boa, né? E eu era o último da fila. Eu era o último da fila. Ele falou assim, tem 5 atletas que tinham condição. Você tinha tudo pra sair dali devastado, entregue, não e falar, foi o que não quero mais nada. Eu me recordo de chegar no trabalho, porque até esse momento eu treinava de manhã e trabalhava de tarde para noite. Eu tocava as duas profissões. Eu saí daquela reunião, eu não consegui trabalhar. Eu cheguei na minha bancada, porque a minha primeira formação é eletricista de manutenção, do qual trouxe tudo que eu tenho para minha família hoje, tudo que a gente tem, tudo que a gente é em função da minha profissão, que eu tenho muito orgulho da minha primeira formação. Quando eu cheguei na minha bancada de trabalho, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia pegar a ferramenta, eu não conseguia executar a minha função, porque eu só ficava pensando o que eu devo fazer para mudar essa realidade, o que depende de mim. O que depende do Renato, entendeu? Eu preciso treinar mais, então eu vou treinar mais. E dentro dessa construção desse sonho, Douglas, o atleta tem que saber o caminho que ele tem que percorrer. A gente tem que ter claro dentro, mesmo que seja meio ofuscado esse olhar, mas ele tem que ser de verdade. E eu tinha essa noção que eu tinha que me alimentar muito bem, ter uma boa dieta, uma boa alimentação, eu precisava treinar muito bem e eu precisava descansar bem. E dentro dessa plataforma, desse tripé, havia algo que estava errado, que era o meu descanso. Eu não conseguia descansar. Eu entrava 8 horas da manhã no SESI para treinar, saía meio-dia, 1h da tarde eu entrava no metrô, onde eu trabalhava, e saía 9h30 da noite. Não tinha condições, isso era fora da realidade. E um atleta que tem objetivos grandes, como você tinha passado a ter. E eu fui construir essa loucura, irmão. Fui construir essa loucura. E conversando com os amigos de trabalho. Mano, eu preciso sair daqui. O cara falou, vai conversar com o diretor fulano de tal, o cara gosta de você. Ele curte a sua história. O Antônio Márcio. Vai conversar com o cara gosta de você. E eu cheio de vergonha, assim. Aí esse meu amigo ligou pro cara e falou assim, mano, o Renato quer falar com você, cara. O cara ligou no meu celular um dia. Renatinho, você tá precisando de alguma coisa? Não, doutor, bicho, tô sabendo que você tá precisando de ajuda. O que tá acontecendo? Eu falei, não, é o seguinte, Rio de Janeiro ano que vem, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho 5% de chance de ir, no ranking mundial eu tô em 10º lugar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ganhar de tal pessoa, eu preciso melhorar minha performance, eu preciso sair daqui. O que você precisa? Eu preciso de um afastamento. Você, 3 meses tá bom pra você? Eu falei assim, não, eu preciso de um afastamento de 1 ano. Vai ser sem remuneração. Eu falei assim, tudo bem. Cara, uma loucura na minha cabeça, maior viagem, cara. Uma paranoia, né? Nesse momento ali, até você vai finalizar o que aconteceu, mas você chegou a pensar assim, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Não, ou nunca pensei nisso. Em todo momento você pensava, eu vou pra cima. Eu só pensava na possibilidade, entendeu? Tanto é que tem um episódio bem interessante, assim, que quando ele ligou pra mim, olha, tá tudo certo, porque eu fiquei esperando a resposta, né? Quando eu fiz o contato, e aí, como que tá? Não, tá tudo certo, você tá aí ainda? Ele falou assim, você tá aí ainda? Porque já achou que ele achava que eu já tinha saído, tinha uma documentação pra rolar, é uma empresa estatal, então precisava de uma documentação, precisava de todo um performance, né? E eu fui... Foi interessante porque eu tinha que casar minhas férias, eu tinha uma férias vencida e tinha que marcar a data do meu retorno. Entende? Eu tinha que marcar a data do retorno. A minha viagem era tão grande dentro da minha cabeça, dessa construção, dessa possível chance, que eu peguei o calendário das Olimpíadas, eu vi o último dia
a data do encerramento, da festa do encerramento. E coloquei meu retorno uma semana depois. Entendeu? Porque eu... Loucura, mano. Eu não tinha nem marca. Eu não tinha marca. Eu não tinha feito índice. Mas você tinha um objetivo muito forte internamente. O negócio tava assim, mano, o que depende de mim? O que depende do Renato? Só do Renato, entende? Então essa foi a construção. E eu fiz um pedido, tive que escrever carta de próprio punho. Tem cenas incríveis, assim. Quando eu fui contar pra minha mulher, né, bicho? Pô, me afastei do serviço. Cara, eu levei pra um restaurante, cara. Eu levei a Sandra num restaurante, pedi uma garrafa de vinho. Quando a garrafa chegou na metade. Quando a garrafa chegou na metade do vinho, que a gente já tava bebendo, que ela tava bem assim. Falei pra ela, ó, é o seguinte, tá acontecendo assim. Preciso de um afastamento. Ela não engasgou, não. Não, ela falou, não, é isso aí, vai pra cima. É isso aí, vamos que vai dar certo e tal. E deu, cara, deu. Cara, que legal. Louco, e louco, até mesmo, Renato, por isso que você falou agora, eu ia citar já aqui na entrevista também, você teve algo muito favorável, algo que te ajudou muito, que foi a seu favor, que foi o apoio da sua família, né? A gente sabe muito, cara, que você sempre fala da família e tal, fala muito do apoio dos filhos, da esposa. E isso foi algo que te ajudou muito, né? Com certeza. Douglas, eu acho que a construção de qualquer ideal, sonho, objetivo de vida, qualquer meta que você estabeleça para a tua vida, você tem que se preocupar muito mais com a jornada do que com o objetivo em si concluído. Entende? Porque a jornada, esse caminho dessa construção, ele é realizado com pessoas, com parcerias, com pessoas que vão estar do teu lado, como a Sandra, minha esposa, como o João, que me viu. Eu perdi a perna, eu tinha 5 anos de idade, irmão. Ele tinha 5 anos de idade quando eu perdi minha perna, a Ana tinha 2 anos, entendeu? Então, essa construção dessa maluquice, talvez, quem sabe, conseguir conquistar uma convocação, ele passa por esse processo. E a gente tem que ser responsável por essa jornada, entendeu? Fazer essa jornada com responsabilidade, com parceria, trazendo. Às vezes você tem que enfrentar algumas, porque é sua ideia, não é a ideia do outro. E às vezes você tem que enfrentar um não, por exemplo. Olha, talvez não vai dar certo você ser apresentador de televisão. Mas, mano, quem acredita é você, não é o outro. É verdade. Você fala assim, não, mas é o seguinte, eu acredito, então eu vou. E a maior questão, que eu vejo que isso a gente se identifica muito, eu me identifico muito com você, que a gente não só sonha, a gente tenta, né? A gente tem que tentar. E você tentou muito isso, você arriscou, né? Então isso é importante, né? Tentei, é isso aí, tentei. Que legal. Tentei e deu certo. Então é muito maluco, porque nessa jornada também, o que a gente tá tentando de alguma forma descrever, ela passa por um cara que andou comigo em todo esse rolê, toda essa viagem, entendeu? Quando eu consegui o afastamento do metrô, da empresa que eu trabalhava, e começamos a construir esse sonho, o Marcão, que a gente citou agora de pouco, foi um cara que me arrastou pra tudo quanto é viagem, competição. Nossa, eu lembro tanto, cara, que vocês viajavam, encarava, né? Ia pro exterior. Né? E mesmo sem ter certeza nenhuma, né? Você tinha certeza só do seu objetivo e da sua força de vontade. Isso era uma coisa que você não passava de... Nunca perdia a certeza, né? De que não ia faltar objetividade da sua parte, dedicação, né? Sem medo, entendeu? O Renato, medo era um aliado, na verdade. Tem um detalhezinho até que é engraçado, que às vezes a gente fala, você pode ter falado em outras entrevistas também, e não frisa. Esse seu chefe do metrô, ele tem noção que ele foi um divisor de águas na sua carreira, na sua história dentro do atletismo? Ele tem noção? Tem, porque eu deixei claro isso. A viagem é tão louca, né? Porque terminou o meu afastamento de um ano afastado, eu esqueci de voltar. Esqueci. Eu lembro disso aí. Eu esqueci. Você chegou um dia no SESI lá, rapaz, eu esqueci de trabalhar. Esqueci que eu tinha que trabalhar, irmão. Esqueci, cara. E eu recebi uma ligação de um amigo. O cara me ligou, Josué, ligou pra mim, Renatão, onde você tá? Eu tava, imagina como eu tava. Nível de felicidade top. Como assim trabalhar? Ele falou assim, você não vai voltar, você vai ser mandado embora por abandono de emprego. Eu falei, como assim? Mano, você tinha que ter voltado faz 10 dias, os caras estão te esperando aqui. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E eu sabia que tinha um mundial no ano seguinte, entendeu?
Já estava com outros Eu já tava alimentando as ideias. Alimentando as ideias. E eu voltei no metrô, marcaram uma reunião para falar com o presidente do metrô. E eu falei com um cara que nem eu tô falando com você. Conversei com o cara 40 minutos, o cara não sentou, 40 minutos em pé. Nossa. 40 minutos. Eu expliquei para ele desde o meu acidente até o dia que ele assinou o meu afastamento. Entendeu? E deixei claro pro cara, falei assim, olha, quem treinou fui eu, quem foi para as viagens fui eu que fui lá. Mas se você não tivesse assinado, nada teria acontecido. Que legal. A gente não tinha Isso essa é uma coisa que é importante também, né, Renato? Porque a gente pede, o pessoal ajuda e a gente tem que ser grato, né? Exatamente. E você é um cara que é muito assim. Eu tento, eu não sei se eu consigo ser, eu não sei se eu consigo expressar a minha gratidão, entendeu? Eu acho que ainda tem muita gente que eu acho que eu não consegui ainda explicar pro cara a importância que ele tem na jornada. O Marcão é um cara desse, entendeu? Sim. Não sei se eu consegui expressar pro cara a gratidão. A gratidão. O cara me arrastou debaixo do braço dele, cara. Várias viagens, Suíça, Alemanha, e eu Tunísia, acho... eu fui parar Douglas, eu fui parar na África, irmão. Caraca, vocês rodaram, hein? Cara, quando um eletricista de manutenção, isso era impossível acontecer, entendeu? Então, eu agradeço demais essa jornada, assim, porque a jornada teve muito mais importância na minha vida, entendeu? Do que propriamente dito a medalha, que é muito mais que é importante socialmente, o reconhecimento, entendeu? As pessoas te identificam, mas a importância da jornada é de você estar num quarto de hotel, você poder contar algo para uma pessoa e o cara te ouvir contar algo dele também, as dificuldades do dia a dia, de ser pai, de ser casado, de ser esposo, entendeu? De não ter grana, como que eu vou pagar como que eu vou pagar essa viagem? Eu me recordo de uma viagem, Douglas, que eu me programei para fazer, eu não tinha dinheiro. Aí eu arrumei um patrocinador. O cara vendia energia elétrica, nem sabia que existia isso. Nossa. Fui no escritório do cara, uma mesa gigante, cara, lugar top, sentou uns 5 caras. O cara, gostei dessa história, eu vou te patrocinar. Falei pro Marcão, tudo certo, o cara vai me patrocinar, nós vamos pra viagem. Eu não tinha dinheiro. Olha. Passou 5 dias, passou 10 dias, 20 dias, o cara, nada. Ligo, não responde, manda e-mail, não responde. O Marcão falou, irmão, nós estamos indo viajar. Tô indo comprar as viagens. Sabe o que eu fiz? Dividi em 10 vezes. Porque o cara pode não acreditar em mim, mas eu acredito. O mais importante, né? Você Dividi em 10, tô te falando pra você. Dividi em 10 vezes a viagem, entendeu? Porque eu acreditava em mim mesmo. Sim. E fui, entendeu? Então, acho que é um processo meio lunático às vezes, entendeu? Mas que tinha consistência, entende? Tinha 5% de possibilidade. Tinha 5% de possibilidade. E a gente vê assim, né? Até eu ia comentar antes, vou falar agora, que o primeiro exemplo que você deu do Marcão, ele se justificou aqui durante a nossa conversa. O Marcão foi o meu combustível, foi a minha gasolina. E você explicou o porquê disso, né? Porque muitas vezes, diante da dificuldade, ele te reabastecia. Não, você consegue, você pode. É isso aí. Que você estava num quarto de hotel, compartilhava com o cara as minhas lutas, minhas dificuldades. O cara me dava conselho, me levava, rodei o mundo com o cara. Então, literalmente, ele foi o seu combustível, né? Foi uma parceria de muito sucesso, né? Ele foi seu sócio nessa conquista. Cara, quando eu recebi a convocação, eu fiquei procurando o nome dos 5 pessoas que iriam, entendeu? E não encontrei o nome do Marcão lá. Tu não sabe a dor que foi pra mim. O bagulho foi muito doloroso, foi doloroso demais. Doloroso demais. Foi tão doloroso que eu não conseguia celebrar a sua com intensidade a minha. Eu imagino. Você entendeu? A Sandra ligou pro cara, a Sandra ligou pro Marcão. Eu falei assim, meu, por favor, liga pro Renato. Entendeu? Porque eu não conseguia celebrar, não conseguia. Ficava falando, não acreditava. Mas eu recebi uma das ligações mais potentes, assim, de uma potência muito grande. Ele falou, irmão, a minha missão foi te levar pra esse rolê. Vai lá e curte por mim e por você. Nossa. Isso é louco, cara. Isso é louco. Sensacional. Sensacional. Ô, Renato, até que você já começou a citar isso, convocação. Beleza, você fez todo esse corre, ralou, assim como já disse no começo aqui, né, os desafios em busca da conquista de uma vaga no maior evento paralímpico do planeta, no maior evento grandioso para o esporte. E a convocação? Você recebeu a convocação, como você disse, você teve esse primeiro impacto ali com a questão do Marcão não ter sido convocado, foi um cara que lutou, batalhou com você, te auxiliou na sua convocação.
Mas aí você, aí você acordou pra realidade. Passou uns dias, com certeza você já passou. Pô, agora virou realidade. Realidade. E aí? E aí eu vou pra um reveza com os caras que são feras, experientes, e eu tô chegando aqui e tal. Mas tem um outro detalhe que a gente não falou ainda que eu queria falar. Você sofreu muito e você mesmo se questionou, porque eu lembro que eu estava junto com você quanto à sua idade. É isso mesmo. Você fala, pô, será que eu sou um cara capaz, por causa de já estar na minha idade, vou conseguir e tal. Como que foi essa situação ali? Douglas, é muito interessante. Nós seres humanos, quando a gente estabelece um propósito para a nossa vida, quando algo talvez, quem sabe, pode dar errado, a gente fica buscando uma desculpa. Sim. Sendo que a gente tem que arrumar um motivo. A gente fica sempre tentando encontrar uma forma de justificar o que não deu certo, entendeu? E que na verdade a gente tem que arrumar um propósito. E de repente aquele não poderia ser o propósito, não era o propósito para tua vida, para você ir, entendeu? Então a minha idade, que eu já não era mais um garoto, continuo não sendo, porque o tempo não parou, a gente continua envelhecendo, ela sempre vem constantemente pra gente, entendeu? Sim. Eu completo o mês que vem 49 anos de idade. E direto essa mensagem se aproxima de mim, entendeu? Essa mensagem da idade, ela chega perto de mim e diz assim, meu irmão, de vez em quando eu tô treinando com os meninos, eu até falo, meu irmão, os caras da minha idade, nesse momento, estão procurando o INSS. Não era pra eu estar aqui na pista tomando pancada, entendeu? Então, que na verdade é um mecanismo que eu também me utilizo para falar assim, meu irmão, a idade é só um detalhe. Eu vou, a hora que não der, eu vou saber o dia que não vai dar. O dia que eu perder a paixão, entendeu? Sim. A paixão pelo atletismo, acho que esse vai ser o dia que eu falo assim, mano, chegou o meu fim. Enquanto isso não acontecer, indiferente se eu estou no SESI ou se eu não estou no SESI, entende? Sim. Enquanto eu tiver paixão pelaquela atividade, é o que mais importa, mais importa para mim. Esse talvez seja um grande e principal combustível, a paixão e um propósito também da mensagem positiva que a pessoa com deficiência transmite para a sociedade, nessa ideia que a gente teve lá no início do nosso papo, Sim. de desconstrução e de uma reformulação de uma sociedade mais plural, mais justa, mais igualitária para todo mundo, onde que todo mundo tem um espaço para poder conquistar aquilo que ele quiser conquistar, né? Então, quando eu recebi a convocação, o Daniel deu férias para todo mundo e me chamou para a pista para continuar treinando. E foi isso que aconteceu, que entendeu? delícia. Continuar treinando, se preparando para o evento, entendeu? É óbvio que para mim era tudo muito novo, eu nunca tinha sido convocado pela seleção brasileira. Eu fui convocado pela seleção brasileira para compor o time de revezamento 4x100, precisavam de 4 pessoas amputadas lá. 2 pessoas amputadas de membro inferior e 2 pessoas amputadas de membro superior. Eu tenho essa clareza que eu fui compor um time, entendeu? De brilhantes atletas, Alan Fonteles, Johan Nascimento e Petrúcio. Eu compus esse time. Grandes atletas. Grandes atletas. Já tinham uma trajetória paralímpica, que tem uma história de alta performance, entendeu? E que eu fui compor esse time. Eu não fui ser mais um. Eu fui ser o atleta do revezamento. Com certeza, você lutou igual os caras pra chegar ali, né? Exatamente. É o que a gente tava falando no almoço até, né? Mas tem gente que acha que você deita na sua cama pra dormir e acorda convocado, né? Já treina, não rala, não passa dificuldade. Se eu não tivesse conquistado a vaga, com certeza outro atleta que tem alguma deficiência de membro inferior teria ido no meu lugar. Sim. Não sobrou aquela vaga. Não sobrou aquela vaga. Exatamente. Que isso fique claro, né? Eu acho que isso é um dos maiores reconhecimentos além da medalha. Exatamente. Né? Eu vibro com muita paixão que isso foi arrancado na unha. Que legal. Isso é importante demais, a gente vê que a questão do reconhecimento também, né? A pessoa se sentir reconhecida por aquele feito, por algo inédito que conquistou, né, na sua vida. E eu lembro muito bem, Renato, que no pódio lá, quando vocês conquistaram na ocasião a prata, né? E uma cena que eu arrepio toda vez que eu vejo, chego a lembrar, até a nossa produção vai estar colocando pra gente aqui, é quando você recebe a medalha e você faz aqui, ó. Eu queria que você levasse um pouco da emoção que você transmitiu na imagem do pódio. Naquele momento ali, naquele vídeo que tem você recebendo a medalha no pódio, é um momento que arrepia, todo mundo está em casa. Eu queria que você explicasse o que foi aquela comemoração, a mão fechada, aquele sorriso com choro, aquele momento ali, o que passa na cabeça de um atleta num pódio da maior competição do planeta de esporte, né? Que todo mundo sonha, que como você disse, você construiu toda uma ideia, toda uma trajetória, apostou em você mesmo, passou dificuldades.
O que passa na cabeça naquele momento ali? É interessante essa pergunta, porque esses dias nós tivemos uma reunião e o nosso treinador trouxe essa imagem pra gente novamente. Eu estava em casa, foi uma reunião virtual e eu fiquei muito emocionado com aquela imagem, porque ele mostra a gente ganhando a medalha e depois os alemães ganhando também a medalha. Nesse vídeo mostra eu ganhando, porque é por ordem de largada, né? Eu ganhei, depois o Ió, depois o Petrúcio, depois o Alan, né? Cada um desses atletas e dos atletas de outros países, cada um tem uma história. Cada um fez uma jornada, cada um fez um caminho para chegar até ali. Eu consigo reconhecer o caminho que eu fiz. Eu sei o caminho. Entende? Sim. Eu sei o que teve que acontecer para chegar até ali. E passa esse filme na cabeça? Passa esse filme na cabeça. Passa esse filme na cabeça porque o cenário é bem claro assim. Atrás das câmeras, porque a gente está recebendo a medalha pelo Comitê Internacional e atrás das câmeras tá a minha família. Atrás da câmera tá o João, tá a Ana, tá o Pedro, tá a Sandra. Atrás das câmeras tá a Simone, uma amiga que foi a Simone Ronaldo e os seus filhos, amigos que foram me visitar quando eu perdi minha perna. Foram no hospital, eu lembro dos caras no hospital. Olha só. Entendeu? Que Tem legal, várias outras famílias que foram pro Rio de Janeiro e que eu lembro dos caras na beira do hospital, na cama, os caras me visitando em casa, bicho. Loucura! Nossa, demais. É loucura, cara. É o impossível se tornando realidade, parafraseando a música do Emicida. É o impossível se tornando realidade. Entende? Então, pra mim, essa é a emoção que a gente, por mais que eu ficaria horas aqui, cara, trocando ideia contigo, você sabe disso, a gente já falou sobre isso dezenas de vezes. Sim. E eu falaria, eu não sei se eu consigo transmitir toda essa emoção, toda essa importância que tem, entendeu? Do cara que assinou meu afastamento, entendeu? O cara assinou meu afastamento lá, cara maluco. O metrô transporta vidas, o que tem a ver liberar um cara pra virar atleta? Entende? Sim. Então alguém teve coragem, alguém tomou atitude. Não, vamos postar nesse cara. Entendeu? Então, acho que diariamente a gente tem que fazer essas apostas malucas que pode dar certo como não pode. A gente não tem bola de cristal, não existe. A vida é feita de pessoas trabalhadoras que sonham, que almejam, que são honestas, que fazem tudo com muita honestidade, com um propósito sadio, propósito limpo, propósito que vai trazer benefício saudável de construção. Pra você ver meus filhos hoje, cara, pra você ver as ideias que eles têm, até eu às vezes duvido, entendeu? Eles têm, Deus do céu, minha filha um dia falou assim, pai, eu quero estudar em Harvard. Aí eu, legal. Entende? Você fica meio, mas é o sonho dela. Mas você não chegou a falar pra ela que ela tinha 5% de chance, não, né? Não, cara, não, é o sonho dela. E quem sou eu pra impedir o sonho de Com toda uma adolescência? certeza, Tem que ir mesmo. Vai, cara. O outro já não mora mais comigo, mora em outro país. Quando foi embora, eu falei assim, meu Deus. E agora? O cara tá vivendo bem, super feliz, uma vida de liberdade, tá entendendo? Que legal. Se mantém sozinho. Então, são dezenas de situações que vai me dando a certeza que eu tenho feito escolhas bacanas e que as minhas escolhas têm influenciado outras pessoas, principalmente aquelas que estão próximo de mim, entendeu? Que estão aqui nesse anel de relacionamento e que fica ali próximo, vendo em silêncio, entendeu? Sim. É que nem a sua história, pessoas que estão ao seu redor, que te veem em silêncio, que estão quietos, que não te falam nada, mas estão olhando para você e te admirando pelo que você tem e também te odiando pelo que você também tem. As pessoas te amam e te odeiam pelo que você tem, pelo que você faz. Meu irmão, a gente e o ser humano é isso, né? É ser humano e a gente tem que compreender também. Cada um recebe a mensagem conforme vem para dentro dele, entendeu? A gente tem controles que a gente não pode ter, entendeu? Talvez eu tenha pensamentos dentro de mim que tá errado, mas são meus pensamentos. E eu tô nesse processo de desconstrução, né? Eu acho que todos os dias a gente se desconstrói e vai reconstruindo uma nova pessoa. Que legal, muito bacana. Uma história de superação, uma história motivacional. Porque, assim, eu sempre costumo dizer para os amigos, às vezes eu estou em Assis, né? Até para quem não sabe, aqui hoje nós estamos em São Paulo, né? E o Renato está nos visitando aqui. E eu sempre costumo dizer para os meus amigos ou para as pessoas que eu tenho convivência, que assim, a gente treinou durante mais ou menos 5 anos que eu fiquei no SESI, né?
E eu também trabalhei como atleta guia e a gente teve a oportunidade de treinar junto muitas vezes quando eu trabalhava como atleta guia. E que eu acho que toda pessoa, cara, ela deveria conviver, nem que fosse uma semana, com atletas paralímpicos, com pessoas com deficiência, independente da deficiência que for, porque é uma lição de vida, é uma experiência. Porque muitas vezes você se pega numa cena que nem você imagina que poderia acontecer. Por exemplo, eu estar lá treinando e você me motivando, vamos, levanta, vamos pro próximo tiro, vamos fazer aquilo e tal. E aí isso mostra o quanto a deficiência não te torna diferente de ninguém. Jamais. Entendeu? Isso a gente vive barato, um tempo, né, cara? A gente vive um tempo assim social em que tem um lance do capacitismo, né? Capacitismo é uma nova releitura que as pessoas estão fazendo, justamente com essa ideia de mostrar para as pessoas que você não deve olhar para mim pela minha deficiência, e sim pela minha capacidade. As pessoas muitas vezes olham para a pessoa com deficiência, primeiro olhar que ele tem, primeira coisa que ele olha para ele ou para ela é a sua deficiência, é o primeiro impacto que ela tem. E dentro desse olhar gera dentro desse ser humano que o quanto que esse cara é, coitado, ele é incapaz. Assim, não, cara, existe um indivíduo aqui que ele tem uma competência, que ele tem características muito interessantes e que a gente tem que explorar essas competências, entendeu? E que muitas vezes as pessoas passam de largo, as pessoas dão distância, ou talvez não querem ter contato, ou porque ficam com dó, coitadinho, que não sei o que, que não sei o que lá. Então a gente tem esse grande desafio social mesmo, de desconstruir essas mensagens, fazer com que o capacitismo deixe de existir, entendeu? Que as pessoas parem de olhar para o indivíduo nossa, que coisa, ele tem uma deficiência, coitado, ou que esse cara é um super-herói. Não, eu não sou super-herói, sou um cara que trabalha todo dia. Eu me lembro de uns treinos que a gente fez junto, e o quanto que eu tinha algumas dificuldades, mas a sua fala sempre foi de olhar para mim, não, vamos fazer assim que vai dar certo. E a mudança de performance, não olhou para a ausência da minha perna, olhou pela performance, não, essa metodologia dá certo, vamos fazer assim que você vai melhorar. E melhorou, e você vai melhorando todos os dias, esquecendo da deficiência que essa pessoa tem. É verdade, isso é muito importante. E estamos até chegando ao fim aqui, né, de mais uma entrevista aqui no programa Conecta Esportes. Mas antes de tudo, Renato, a gente sabe que o esporte tem vivido aí momentos difíceis, né? A sociedade tem vivido, né, em relação à pandemia. Tivemos uma Paralimpíada e Olimpíadas cancelada, adiada, né, para o ano que vem, que agora será em 2021. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são suas expectativas, quais são os seus objetivos em relação a você no esporte atualmente, no atletismo. Se vai mudar de prova, se não vai, se vai tentar índice olímpico, se não vai, vaga de novo, como que vai ser a trajetória agora, essa nova construção? Cara, a pandemia me ajudou bastante, porque eu venho de uma lesão de ligamento cruzado, que eu fiz uma cirurgia do ano passado, eu estava no meu processo de reabilitação, já tendo certeza que eu não conseguiria, de maneira alguma, tentar a vaga, certo? Para 2020. Para 2020, certo? Então a pandemia veio, deu um gap de mais um ano. Continua sendo extremamente duro, difícil, como era antes. A gente tem dezenas de fatores que mostram que a conquista da vaga será algo inacreditável, como foi talvez para o Rio de Janeiro. Eu acredito que todo atleta que não se motive para os Jogos Olímpicos, ele deixa de ser um atleta de alta performance. É óbvio que na minha cabeça eu trabalho de que forma? Eu quero estar preparado para quando essa possibilidade surgir, eu esteja lá, entende? Sim. Eu tenho que estar preparado, então eu continuo treinando com tanta intensidade como sempre treinei, me dedicando a detalhes que talvez eu não prestasse atenção no passado, para que a minha performance melhore sempre não torcendo, não, acho que não é uma torcida, é sim uma entrega, se entregando as metodologias do esporte de alta performance para que o resultado, quem sabe, ele aconteça no dia e no tempo que precisa acontecer. É muito difícil, mas ele não é impossível, entende? É muito difícil, é extremamente desafiador, entende? Mas a gente tem que se expor a essa realidade e continuar remando, né? Não tem como fugir Não tem como fugir. Eu digo sempre, né, que o surfista só pega uma boa onda se ele estiver no mar.
Se ele estiver na areia, olhando as ondas, ele nunca vai pegar. E é verdade. Então a gente tem que eu tenho que estar no mar, entende? Eu tenho que estar lá no meio do mar, esperando a grande onda chegar e pegar essa onda e seguir em frente. Pessoal, estamos chegando ao fim aí de mais um programa Conecta Esportes. Renato, gostaria imensamente de agradecer a sua presença aqui. O pessoal de casa que não sabe, nós estamos aqui em São Paulo hoje gravando com o Renato, então, e ele também abriu uma exceção aí, um pouquinho do seu tempo, veio aqui bater um papo com a gente e foi um prazer imenso. Para mim é sempre um prazer falar de esporte e também poder levar histórias motivacionais como é a sua, que você sabe que você para mim é um ídolo amigo e para mim um grande exemplo, não só para mim, como para todo mundo que está em casa acompanhando o Conecta de hoje. Muito obrigado mesmo, Renato. Eu que agradeço, Douglas, a participação aqui do seu programa, sou seu fã pra caramba. Acredito que você, para nós, assim, que vivemos do esporte, é um exemplo de resiliência, de determinação. Todo sucesso do mundo para a tua vida, para o teu programa, que seja próspero, que as pessoas possam encontrar aí a palavra necessária para prosseguir na vida, tá bom? Um grande abraço, tamo junto. É isso aí, eu que agradeço então. Pessoal, obrigado a vocês que acompanharam até o final aqui a nossa entrevista com o Renato Cruz. Fiquem agora com todos os nossos patrocinadores. Até uma próxima. Frango frito delivery em Cândido Mota, uma explosão de sabor, franguinhos, costela barbecue e inúmeros outros produtos você encontra na Frango Frito Cândido Mota, 99641-3422. Atitude Calçados Cândido Mota, inúmeras marcas e produtos de qualidades você encontra na Atitudes Calçados, chuteiras, tênis, sapatos, chinelos, muita variedade na Atitude Calçados, Rua Praça Monsenhor Davi, número 26, Cândido Mota. Elétrica Forte. Inúmeros produtos para a sua casa você encontra lá na Elétrica Forte, Rua JV da Cunha e Silva, número 445, Assis. A sua loja forte desde 1997. Padaria Barcelona. Pães e doces você encontra na Padaria Barcelona. Produtos e alimentos de muita qualidade. A Padaria Barcelona fica na Rua Terezinha Taiatela, de segunda a sábado das 6 às 21 horas. Eurosports 018, Thiago Machado. Bolas de muita qualidade, bolas de campo, de vôlei, de futsal, produtos de imensa qualidade é com Thiago Machado. 18 99766 0458. Mega Chopp Assis, a maior variedade de chopps. Tem Pilsen, puro malte, vinho, escuro. Disque Chopp 99605-5434, Rua Rangel Pestana. Curta o melhor chopp do Brasil. Marmoraria Rodrigues, bancadas de mármore, granitos, porcelanatos, revestimentos de escadas, seu ambiente estiloso. 99616-9794, Rua José Campana 150, Cândido Mota. Digo 10 Futevôlei, treinamento de futevôlei especializado, infantil, masculino, feminino e também para casais. Digo 10 Futevôlei, localizado na Avenida Rui Barbosa, 5010, em Assis. Digo 10 que sempre agradece os seus apoiadores, a Conte Beer, o World Sports e Regional Telhas. JV Locações. O espaço é pequeno, então o problema é nosso. Locações de máquinas é com a JV Locações. 18 99744 7090. Sempre trazendo soluções. Match Point Hamburgueria, um novo conceito de lanches para Assis. Lanches de farofa de bacon, Doritos, nuggets, muitas novidades você encontra no Match Point Hamburgueria. Um ambiente diferenciado ao ar livre para que você e sua família possam aproveitar o máximo. Um abraço para os nossos parceiros Danilo e Aline.